Olá, eu sou Lívia Rocha, eu sou biomédica, técnica em enfermagem, tenho pós-graduação, especialização, em perícia criminal. Eu tô fazendo essa apresentação formal porque eu vou ensinar a falar algumas coisas de lei e falar sobre esse burburinho, que tá acontecendo hoje aqui no Brasil por causa da criança de 10 anos, que foi estuprada e etc. Todo mundo conhece essa história. Inclusive eu fiz uma enquete, vocês votaram e por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, Então eu vou falar sobre alguns assuntos polêmicos, mas o que eu quero aqui não é causar polêmica, É só uma questão de esclarecimento, conhecimento, levar conhecimento, Eu como professora, e entendimento das pessoas. Então sejam muito bem-vindos, se é a primeira vez que você está aqui, Então eu vou falar sobre alguns temas, eu vou ler aqui que eu anotei. No geral, é violência, Violência de vários tipos. Tem o aborto, tem o estupro, tem a pedofilia, assuntos polêmicos que eu vou falar, religião, educação sexual, dentre outras questões. E já que a gente está falando sobre pedofilia, aborto, enfim, vai ter uma pessoa também que foi violentada, na infância, falando sobre, dando dicas, sobre como prevenir, ou alerta para os pais, nesse sentido. Então, primeiro tema que eu vou abordar é a pedofilia. Todas as pessoas em sã consciência, repugnam essa prática doentia e perversa, que alguns seres humanos cometem. E aí, com relação à lei, existem dois processos com relação à pedofilia. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala nos seus artigos 240 a 241D. Eu vou ler aqui que é para não errar, mas eu vou deixar escrito aqui em algum lugar também para vocês acompanharem. E eu vou enfatizar o artigo 241D. Então, lá do 240, a 241 fala: produzir, vender, adquirir, simular participação de criança ou adolescente com fotos, vídeos e outros meios audiovisuais relacionando, a sexualidade da criança, Isso é crime de pedofilia. E no artigo 241D está escrito exatamente isso que eu vou ler. Lá no 241, entre outros verbos, eu citei alguns aqui, mas tem entre outras coisas. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, para vocês poderem olhar. No artigo 241D do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala assim: aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Isso é crime. O que é ato libidinoso? Ato libidinoso nada mais é do que abuso sexual, que a gente conhece popularmente como abuso sexual. E aí, nós como adultos, sabemos que existem várias formas de abuso sexual. Para encerrar aqui com relação à pedofilia, existe lá no Código Penal, o Código Penal brasileiro, o que é isso? São crimes, E esses crimes, eles são puníveis com a prisão das pessoas que os praticam, Então, tudo que está no Código Penal é punível com prisão, Então, lá no Código Penal também fala sobre a pedofilia. No artigo 217A fala assim:
aquele que mantiver relação sexual ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos incorrerá na prática do estupro, sujeitando-se à penalidade de reclusão, né? Igual eu falei, no Código Penal são crimes que são puníveis com a prisão, o cárcere. E aí a gente vai entrar em outro tema, que é o estupro, né? O que é o estupro? É constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, ou seja, relação sexual, abuso, enfim. E aí, esse crime de estupro, né, ele é punível lá no Código Penal, no artigo 213. E existe uma outra lei de 2009, que é a Lei 12.015, né, que faz algumas alterações com relação a esse crime. Antes de 2009, né, existia o atentado ao pudor separado da lei do estupro. E depois de 2009, com essa lei 12.015, né, esses crimes estão juntos. Então, por exemplo, uma pessoa que roça em alguém no ônibus é punível no crime do estupro. E aí vem uma outra questão, que é a questão do aborto, né? O estupro, além de poder trazer doenças para a vítima, né, pode trazer uma gravidez também. Aí a gente entra no próximo tema, né, que é o aborto. No Código Penal brasileiro existe, ou seja, vou repetir de novo, Código Penal é que é crime punível com a prisão da pessoa que o pratica, ou seja, o cárcere. Existem alguns artigos relacionados ao aborto. Tem o artigo 124, que é o aborto provocado por si próprio, ou seja, uma pessoa engravida, não quer o filho por N motivos, e aí ela decide sozinha ou permitir que alguém pratique por ela. Esse crime, isso não pode ser feito, né? É crime punível com a prisão. No artigo 126, é o provocado por terceiros sem o consentimento da gestante. Então, uma agressão que uma mulher recebeu do marido, enfim, que alguém fez para a gestante. Não foi ela, né? É um terceiro, uma terceira pessoa. Também não pode, é punível. O artigo 126 é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Isso acontece nas clínicas clandestinas, né? Então é o médico que pratica esse ato, por exemplo. E no artigo 128, é muitíssimo importante falar isso, que não se pune. Então eu falei que no Código Penal eram crimes que eram puníveis, né, com cárcere. E nesse mesmo Código Penal existe o artigo 128 que fala que não se pune, ou seja, não é crime, aborto provocado por médico em duas situações, que são para salvar a vida da mãe e a segunda é se a gravidez resulta de estupro com o consentimento da gestante ou do seu responsável legal, se a criança for menor de idade, né? E ainda existe a questão da anencefalia, que em 2012 o Superior Tribunal Federal, através da DPF número 54, autorizou. O que é a DPF, né? Vou ler aqui que eu também não sei. Esse termo é novo para mim. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, nesses casos, é possível
que a gestante, né, retire o feto sem que ela seja punida, nem ela e nem o médico que vai fazer o procedimento. Essas três coisas, né, a pedofilia, o estupro, o aborto, linkam o caso dessa criança de 10 anos que tanto vem se falando nessa última semana. Eu vou ler aqui uma postagem do Instagram da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Violência sexual contra a criança é crime e deixa graves traumas para toda a vida. Cada criança que sofre essa violência precisa de acolhimento, proteção e que seus direitos sejam garantidos sem revitimização. Quando a gente fala de direito, a gente está falando de lei. Direito é uma coisa que nós podemos fazer, né? Que nós temos direito de fazer. É direito de escolha, meu, seu, de qualquer pessoa, né? E quando a ONU está falando da questão de revitimização, no caso dessa criança, por exemplo, não só no caso dessa criança, mas em todos os casos de violência que acontecem com mulheres, com pessoas trans no Brasil, com pessoas, com as pessoas que são marginalizadas, né? As minorias, negro, mulheres, pobre, né? Então, essas pessoas, elas são marginalizadas, colocadas à margem da sociedade e todos os dedos são apontados para elas, né? E essas pessoas não têm o direito de defesa, muitas das vezes sendo vítimas, que é o que está acontecendo com essa criança, né? Ela é vítima e as pessoas, ao invés de estar apontando o dedo para o algoz, né? Que é o agressor dela, o pedófilo, o estuprador, estão apontando o dedo para ela porque ela está fazendo uma coisa que é de direito dela. E aí vem o julgamento das pessoas. Então aqui no Brasil existe muita violência de todos os tipos. Violência contra a mulher, principalmente. Nós, mulheres, nós somos muito condenadas. Muitas mulheres sofrem estupros e não têm coragem para poder denunciar. Por que será que isso acontece? Né? Justamente por isso, por causa do julgamento das pessoas. E o julgamento das pessoas não leva a nada, porque nós não somos juízes, né? Nós somos juízes de nós próprios. Juízes dos outros ninguém é, né? Então, esse julgamento das pessoas faz com que diminua a coragem das pessoas de fazerem denúncias, né? Tanto com relação à violência doméstica também, por exemplo, né? Quantas mulheres sofrem violência doméstica e não têm coragem de denunciar? Por vários motivos. Eu fiz um post no meu Instagram esses dias falando inclusive do Instituto Maria da Penha, né? Que fala sobre a violência doméstica. Né? E dentro da violência doméstica também tem insere lá o estupro, né? Muitas mulheres são forçadas a fazer o que não querem pelo simples fato de ser casada com a pessoa. E não é assim que acontecem as coisas, né? Não é porque você é casado com alguém que você tem propriedade e pode obrigar aquela pessoa a fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer. Eu vou entrar em outra questão, que é o fanatismo. Às vezes a gente generaliza as coisas, né? A religião tal que está apontando o dedo para a menina, né? Para a vítima, no caso. Na verdade, a religião tem sido usada como um meio, um veículo de, às vezes, até entre aspas, desculpa para as pessoas
julgarem as outras, né? E esses religiosos fervorosos, eles esquecem às vezes que o próprio Cristo falou que existe o julgamento dos homens e o julgamento de Deus. Nesse universo aqui que a gente tá, a gente recebe o julgamento dos homens. E o julgamento dos homens, segundo eu falei aqui, citei alguns exemplos, por isso que eu falei desses vários exemplos, né? Respaldam a gente de determinadas coisas, né? No caso dessa criança, ela tem o direito de fazer o aborto. Certo ou errado, não sou eu que vou julgar. Não é você que vai julgar. A gente vive de acordo com as nossas crenças e de acordo com o que é melhor para nós, né? Naquele momento. E para a vida, né? Então, se a gente colocar a mão na nossa consciência e lembrar, né, que nós não somos juízes, enquanto a gente aponta um dedo para o outro, tem vários apontados para nós, que razão, culpa, tudo é muito complexo. Se a gente olhar para as pessoas com mais amor, com mais empatia, com mais carinho, às vezes a gente se coloca no lugar dele e entende a sua dor e talvez a gente compreenda o sofrimento daquela pessoa. Não de acordo com os meus princípios, mas de acordo com a dor que ela está sentindo. Cada um sabe a dor que sente. Eu não tenho como mensurar a dor do outro através do meu olhar, né? A dor do outro só ele sabe o que é que está acontecendo. E a partir daí a gente respeita as diferenças e as opiniões alheias. Então, resumindo, se você não está passando por determinada situação, não lhe cabe apontar o dedo para o outro e dizer como ele deveria agir da forma que você acha que ele deve agir. Nós somos responsáveis por nós mesmos, não pelo outro. Cada um faz o que quer. E a gente tem que respeitar a opinião e os princípios do outro. Agora, se você está passando por determinada situação, haja de acordo com os seus princípios e da forma como você acha que é a correta.